Essa história começa com uma mulher de cabelo rosa. Ela estava despertando do seu sono graças ao sol que batia no seu rosto. Mexendo a mão, ela sussurrava, dizendo que, depois de tudo, um homem tem de ter peito grande. Mas então, ela finalmente desperta e se pergunta o que tinha dito. Então, ela percebe que tinha um homem dormindo ao seu lado. Ela, assustada, viu nesse homem ao seu lado e perguntava quem era ele. Mas então, ela começa a se lembrar e, com isso, ficava com vergonha, pois, na noite anterior, no baile de máscaras do Palácio Imperial, para comemorar a maioridade, lá ela vira um homem de máscara e sai correndo na direção dele, seduzindo um homem que conheceu. Se arrependendo, dizia que estava buscando o marido, mas que algo assim aconteceu quando apenas me tornei uma adulta. Me desculpa, pai. Mas então, ela voltava a olhar para o homem que estava ao seu lado e não conseguia parar de admirar a sua beleza. Ela, babando, dizia que esse rosto me faz sorrir de orelha a orelha quando olho. Se você gosta da pessoa, por que simplesmente não sair com ele? Então, ela viu que ele estava acordando e se perguntava o que deveria fazer. Ele, acordando, olhava para ela e dava um sorrisinho. Então, ele se aproxima dela e dava um beijinho na sua testa, dizendo bom dia, Judite. Ela ficava com vergonha ao ver isso e dizia que isso era incômodo. Ele parecia um cachorrinho, perguntava se ela estava sentindo alguma dor e pedia desculpas, dizendo que ontem foi a minha primeira vez e não pude me controlar. Ela, ouvindo isso, se perguntava o que ele estava dizendo. Isso era vergonhoso. Então, ela se lembrava com mais detalhes. Ela, ouvindo que era a primeira vez dele, dizia que ele estava tão bem e natural. Mas, voltando, ele perguntava se ela deveria chamar o médico se estivesse doendo algo. Ela responde dizendo que não era necessário, que estava tudo bem, e se perguntava nos seus pensamentos, será que todos sabem o que aconteceu? Ele, se exibindo, perguntava se ela queria comer ou se não tinha fome. Ela, mais nervosa, falava que estava bem, que não era acostumada a tomar café da manhã e ia almoçar quando chegasse em casa. Ele, balançando o sino, dizia, se você pular as refeições, vai ter fraqueza nos seus ossos, coma e depois pode ir. A Judite dizia que, se não for embora logo, os meus pais e meus irmãos vão se preocupar. Ela, se levantando, ia para um canto para trocar de roupa, mas, se virando, ela pediu desculpas, perguntando se poderia virar de costas por um momento, toda envergonhada. Ele, chegando mais perto, falava, depois de tudo que fizemos, e eu até já te disse o meu nome. Ela, lembrando mais um pouquinho do que aconteceu, perguntava o nome dele. Ele, vendo isso, falava que era Teodoro. Então, ela o chamava de Theo e ficava envergonhada. Ele dava seu sorrisinho e perguntava se ela conseguiu se lembrar. Ela, nos seus pensamentos, falava, não, estou fazendo uma expressão tão desavergonhada. Ela falava para ele que sim, também tenho algo para dizer a respeito sobre ontem, mas então foi interrompida por uma pessoa batendo na porta. O Theo, vendo isso, agarrava ela nos braços e mandava ele entrar. O seu servo falava, Vossa Majestade. Ela, ouvindo tudo isso, se perguntava, disse Majestade, por acaso, eu escutei algo que não deveria? Então, ela chama o Theo, dizendo, Imperador, Nossa Majestade. Ele dizia, sim, Judite. Ela, ouvindo tudo isso, dava seu sorrisinho, mas, por dentro, ela estava dizendo, alguém me ajude. Mas então, a reação pela qual ela reagiu assim é porque esse lugar aparecia na minha novel que lia antes de morrer. Ela foi uma leitura da vida passada. O nome dela antes era Yoo Sung, de 21 anos, uma estudante do terceiro ano que reprovou. Essa novel era uma fantasia romântica chamada Para o Meu Imperador. A história conta de uma heroína que se tornou uma cavaleira do imperador e, juntos, enfrentam dificuldades, ambos confortam as feridas um do outro e, no fim, os dois se casam e têm um final feliz. Ao contrário, vilã secundária, Judith Ferragrein, diferente da heroína, que construiu a si mesma e é uma pessoa infantil, que não é amada por sua família, ao final morreu miseravelmente por assediar a heroína por ciúmes. Ela podia simpatizar com o fato de que sua família não a quisesse, mas possuir uma personagem como essa seria o pior mundo. Mas, porém, isso foi o que aconteceu. Mostrando ela,
bebê chorando, dizendo que, na sua vida passada, foi uma estudante ordinária que entrou na universidade depois de reprovar 3 vezes. Ela falou que Deus tem algo contra ela, pois era injusto que tinha morrido em um acidente automobilístico uma semana antes de entrar na universidade. E, se você reencarnar alguém, faça com que ela seja uma personagem com caminho de flores garantido, e pedia para que Deus mudasse o Deus do retorno da possessão e da reencarnação a cargo dos romances de fantasia. Por favor, me mande de volta para a Coreia. Agora eu vou morrer nas mãos do tirano. Theodor Graenlu Voltemar, o atual imperador de Voltemar, o maior território do continente, era o único herdeiro do trono. Quando a amante do imperador anterior deu à luz a um filho, sua posição balançou. Daí em diante, sua mãe tirou a própria vida depois de ser incriminada. Ao completar 19 anos, Theo ascendeu ao trono, e o antigo imperador morreu em um incêndio de causas desconhecidas. Um tirano sem lágrimas nem sangue, que matou seu pai e seu irmão pelo trono. Para Judite, o imperador era igual a um inimigo, pois chegou a matar sua noiva por interferir em sua relação com a protagonista feminina. Judite pensava e dizia que se ela não se encontrasse com o imperador, não morreria tão cedo. Judite era a única filha do duque do império. Se fizesse tudo bem, poderia viver feliz para sempre. Mas, ainda que se visse assim, era uma grande fã de romance, e essa segunda vida seria um sucesso. O tempo passou, ela cresceu, tornando-se cada dia mais fofa e mais linda, até se tornar a mulher mais bonita do mundo. Sua nova vida era muito diferente da antiga, pois sua família a enchia de carinho. Vendo tudo isso em suas mãos, dizia que a vida de uma vilã com uma colher de ouro era melhor. Já tinha cuidado de sua família, agora só faltava o imperador. Ela pensava que se cruzasse com o imperador seria muito perigoso e nunca deveria. Por essa razão, evitava os bailes, festas e todos os banquetes do Palácio Imperial, mas não poderia passar o resto da vida sem sair, pois queria um romance. Então, nesse dia, decidiu sair, pois era o baile de máscaras da maioridade, um banquete para os nobres que alcançaram a idade adulta. O imperador oferecia um brinde anual e logo se retirava. Em outras palavras, naquele dia, poderia buscar um candidato para marido sem ser descoberta. Ela pediu algumas bebidas, mas, depois de algumas taças de vinho, se perguntou por que havia poucos homens bonitos. Então, se retirou, pois precisava ir para casa consolar seu irmão, que estava chateado. Ao sair do palácio, viu um homem perto da porta. Ele usava uma máscara, tinha olhos azuis e cabelos loiros. O homem olhou para ela, e nossa protagonista, olhando de volta, dizia que havia encontrado seu futuro marido. Mas ele se retirou do local. Vendo isso, ela o chamou e começou a correr atrás dele. Sua máscara caiu. Viu ele entrando em um quarto e, apressando-se, entrou atrás. Pediu que esperasse mais uma vez. Ele parou e disse que não sabia se ela era ingênua ou corajosa. Por acaso não te ensinaram que não se deve seguir estranhos? Ela respondeu que ele flertou com ela primeiro. Então ele tirou a máscara, encostou-a na parede e disse: devo interpretar isso como se tivesse caído em minha tentação. Ela retrucou, dizendo que ele a tratava como uma criança. Então o agarrou e o beijou. Ele se entregou, agarrou-a e começou a beijá-la também. Mas então, tomando consciência do que estava fazendo, falou para ela esperar, pois daquela maneira ele não aguentaria. Ela, sem ligar, agarrou novamente e disse: por que não? Já sou uma adulta. Ele respondeu que ela não deveria se arrepender depois. Ela garantiu que não se arrependeria. Agora, diante da comida do imperador, dizia estar se arrependendo. Só posso estar louca. Como não duvidei dessa cara? Olhando para Theo, pensou que, não importava para onde olhasse, sua aparência era a de um protagonista masculino. Bateu na própria testa e disse: meu bom gosto me levou ao lugar errado. Então, inclinou-se diante do imperador e falou: cometi uma blasfêmia contra vossa majestade, mas, se me poupar a vida, nunca mais voltará a me ver. Ele, com o rosto sério, perguntou se ela estava indo embora. Então disse: você ousa roubar a pureza do imperador e se mandar? Isso é traição. Judite, sem saber como reagir, ficou em choque e até chorou de desespero. Mas então Theo se aproximou.
Assustada, fechou os olhos e pensou: por acaso não se pode mudar uma bandeira de morte que já subiu? Depois de todo o meu esforço, vou morrer aqui. Mas Theo apenas beijou sua testa. Ela abriu os olhos e o viu dizendo: você me levou para a cama, agora deverá assumir a responsabilidade. Mas então o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenha gostado e se gostou deixe o like e se inscrever para não perder os próximos vídeos.